paz seja com todos, amém? Então, hoje começa aqui a nossa live, compartilhem aí, vai ser uma grande bênção. Venha adorar o Senhor com a gente nessa noite, amém? Boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe você, sua família, toda a sua casa. Você que já está entrando aqui nessa live conosco, seja ricamente abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Já falo para você, compartilha essa live, manda para os seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, para todo mundo, para que todos possam estar conosco, ouvindo a palavra do nosso Senhor Jesus, recebendo Ele no coração e adorando juntamente conosco. Nós temos aqui nossos amigos, o grupo dos jovens. Nós vamos estar dando direção a essa live, mas nada pode acontecer se você não estiver junto conosco, e principalmente o nosso Senhor Jesus, que Ele, acima de todos, é muito bem-vindo, tanto neste lugar, quanto aí na sua casa. Quero que enquanto as pessoas vão chegando, eu já vou ministrando uma oração sobre a tua vida, sobre todos os que estão a entrar. Então feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e ore comigo. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos a você, Pai. Toda a glória, todo louvor, toda a honra pertence a Ti, Jesus. Peço que o Senhor adentre em cada lar que está conectado conosco, que a Tua santa presença, a presença do Teu Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convence que somos amados por Jesus, o Espírito Santo que nos convence da necessidade que temos de Deus, esteja presente em nossa vida. Pai, fale conosco nessa noite, assim como o Senhor tem falado em todas as lives. Que o Senhor esteja aqui, não é somente mais um dia, mas sim mais um culto que nós estamos prestando ao Senhor. E agora, neste momento, nós vamos adorar o Teu santo nome, porque cremos que, levando a adoração até o Senhor, nós recebemos o Teu Espírito em nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que fará. Amém. Cante comigo assim, ó. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim.
adoramos o seu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos aqui ter hoje uma noite de um bate-papo aqui, bem legal. E eu queria começar a palavra com o texto de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero contar para vocês hoje que nós estávamos lá no salão, né? Sim, fui lá. E nós estávamos falando do amor, sabe? Do amor das pessoas para com os seus filhos, para com os seus animais. E eu estava falando assim que, imagina se nós, sendo tão falhos e pequenos, conseguimos amar tanto outro alguém, tantos animaizinhos. Imagina o amor de Deus, que Ele conhece o nosso passado, o nosso mais íntimo sentimento, o nosso futuro, o nosso presente, e Ele nos ama com um amor tão grande, que Ele foi capaz de dar o seu Filho, para que nós não vivêssemos mais no pecado, na prática daquilo que nos separa dEle, mas que fôssemos então redimidos do pecado. E daí a gente estava falando sobre isso lá no salão, foi bem legal, sabe? A palavra fala a respeito disso que você estava dizendo agora, sobre Deus ter entregado Jesus. Fala assim que se por alguém bom, alguém se ousaria morrer, mas pelos maus, pelos estranhos, ninguém morreria, a não ser Ele. Por causa desse amor, hoje nós estamos aqui, vocês estão aí, e nós podemos compartilhar da palavra de Jesus. Ali ele falou de um texto muito importante, é um texto fundamental da palavra de Deus sobre a salvação que nos alcança. E hoje, baseado nesse texto, nos demais textos que nós vamos falar aqui, nós vamos falar sobre a culpa. Culpa, nossa culpa, a culpa que nós carregamos e que não deveríamos carregar. Porque toda a condenação, como diz aqui no meu texto, Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nossa natureza humana é pecaminosa, vocês concordam? A gente sempre fala isso, toda vez que eu vou pregar, quase sempre falo a respeito da natureza humana ser pecaminosa. Nós herdamos isso, veio do nosso antepassado, e foi passado de gerações e mais gerações, e os homens continuavam caídos. E Deus via nos homens que não existia nenhuma possibilidade de reconciliação. Não existia como ter comunhão com homens que estavam afastados dele. Porque o pecado foi não um bloqueio, mas um desligamento. E agora nós vemos nesse texto que você trouxe primeiramente, ele dizendo assim, que ele amou o mundo de uma maneira tão grande, de uma maneira tão constrangedora, que essa é uma palavra fundamental para a nossa live hoje, constrangedora, que ele entrega o que há de mais precioso. Eu já falei aqui numa pregação que Deus oferta o próprio Deus para Deus. Jesus Cristo desce para mediar. E o que é mediar? Eu e o Narfim estamos distantes, não temos nada que nos ligue. Claro, nós estamos bem perto aqui, mas não há nada que nos ligue. O que Jesus vem fazer? Deus e o homem, nada que o pode nos ligar. Jesus Cristo vem e pega na mão dos dois e os une. Agora, por meio de Jesus, nós somos unidos a Deus novamente. Aquilo que Adão perdeu, a ligação e a conexão que existia entre o Filho de Deus, que era Adão naquela época,
com o próprio Deus foi quebrada, Jesus Cristo vem e reata, e hoje nós somos feitos filhos por causa do Filho unigênito que é Jesus. E o que é incrível, Felipe, é que o que te separava do Narfim, digamos assim, é aquilo que te fere. Exato. É tipo assim, o homem decidindo desobedecer a Deus, e a desobediência do homem o afasta de Deus. E Deus, pela misericórdia dele, que é incompreendível, né? Ele vai lá e ele remove aquilo que fere a ele e que o homem decidiu na sua vida. Exato. É como se eu e você, nós decidíssemos desobedecer todos os dias nossos pais. E aí os nossos pais fossem lá e retirassem aquilo que nos leva à desobediência por amor de nós e nos aproximasse de novo a eles, porque eles têm planos de nos dar coisas boas, boa alimentação, bom cuidado, e por causa da nossa desobediência nós iríamos para longe deles. É tipo, ele está sendo ferido e ele retira, nós tipo, estamos ferindo o coração dele e ele ainda assim está pagando o preço por amor de nós. É interessante também ver você falar nessa questão de pai e filhos, mas na questão do erro sempre vai ver a questão da condenação, a questão de pagar um preço por aquilo. É só um pouquinho que está travando, está falhando teu microfone. Som. Pega lá o dali. Depois nós vemos esse microfone aqui. Gente, ao vivo, abençoados. Se você não compartilhou enquanto a gente vê esse microfone, compartilha essa live, tá? A gente vê a questão no caso da condenação, a questão de que tem que ser tratado isso. E nós vemos o próprio Deus, assim como o Felipe falou, fazendo isso. Ele mesmo fez algo para que fosse saciado a vontade dele, que no caso seria o quê? Nós erramos, nós vamos ter que pagar por esse erro, né? Aí vem Deus e dá a si mesmo, para ele mesmo, para que fosse pago isso, né? Por causa que ele leva a sua palavra tanto que ele não vai contra a palavra dele, né? Eu tenho um texto aqui sobre a questão da culpa, que assim, na verdade não é tão sobre a culpa, mas sobre ser feliz por não se sentir culpado, né? Seria assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante do meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A culpa do meu pecado. E indo para a questão da culpa, né, que eu vejo que as pessoas não levam tão a sério a questão da culpa, né? Eu vejo pelo seguinte: muitas vezes as pessoas se vê a pessoa na igreja, mas a pessoa está com o coração culpado, e a culpa tem várias formas de agir nas pessoas, né? Tem pessoas que até se matam por causa de se sentir culpadas, né? Geralmente, na verdade, uma pessoa que se mata é por causa que ela se sente culpada por alguma coisa, por não conseguir fazer alguma coisa, ou por alguma coisa que ela fez, né? Eu vejo dessa forma a questão da culpa. Muitas pessoas adoecem por causa da culpa, né? Depois eu quero entrar em questão aqui de adoecer por causa da culpa, num texto que eu vejo Jesus fazendo uma cura através de ver a culpa na vida dessa pessoa, e até as pessoas não entendem, né? Mas sobre essa questão da culpa, né? E agora, se Jesus pagou, por que nós vivemos como se nós devêssemos? Por que nós levamos a culpa? Se Jesus pagou pelos nossos pecados, por que nós vivemos alimentando isso? Eu digo que é por muitas vezes falta de conhecimento. E a busca incansável da perfeição. Exatamente.
O mundo, ele tende a nos confrontar, a nos colocar padrões, digamos assim, e sempre queremos ser perfeitos em tudo que a gente faz. Sermos totalmente certinhos em tudo. E se há alguma coisa que vai contra esses padrões, contra a perfeição, a gente se sente culpado, a gente leva essa culpa. Não, eu não sou digno. Muitas vezes eu ouço muito isso, essa questão de não ser digno de algo. E isso, na verdade, eu vejo que é por causa do nosso padrão de justiça. Por quê? A gente não entende o padrão de justiça de Deus muitas vezes. Por isso a gente coloca o nosso padrão, a gente pega um padrão de justiça. Então, o nosso padrão de justiça não é o mesmo de Deus, né? Então, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus e não nos perdoamos. Nós não nos achamos dignos de aceitar o perdão. Que nem o filho pródigo, né? Quando ele se afasta do pai e ele vai lá, porque quando a gente não está diante do pai, o que vai ser desejoso aos nossos olhos é comida de porcos, né? E ele está lá desejando a comida dos porcos, quando o pai dele tem um melhor alimento para ele. E ele pensa, eu vou voltar para a casa do meu pai para ser um trabalhador. Não mais filho, mas trabalhador. Ele tinha sobre si culpa, porque sim, justo era ele nunca mais ter herança. Mas a justiça de Deus, ela excede de todo entendimento. E aquele pai, ele recebe aquele filho de braços abertos e agora ele justifica o seu filho. É justo um filho que abandona o pai para pecar, para viver coisas lá dessa terra, imundícias dessa terra, desejar comidas de porcos? Não é justo. Mas quem é justo? É o pai. E a justiça do pai justifica o filho. Uma coisa, culpa versus arrependimento agora. Porque a palavra fala e o Espírito diz, o Espírito vem para nos convencer que somos sim pecadores. E agora, como que a gente vai lidar com isso? Primeiro, o arrependimento ele vem na nossa conversão e continuamente no nosso coração. E o arrependimento nos faz entender que a culpa já não está em nós, mas sim cai sobre o Filho de Deus, Jesus. Sim, temos a consciência, o arrependimento sim, ele afeta o coração do cristão. Mas qual é a culpa que nós estamos falando aqui? Você não deve levar esse negócio para aquele lado da hipergraça de novo, que as pessoas, então não posso ter culpa nenhuma, então eu vou pecar à vontade sem me culpar. Não, nós estamos falando sobre uma culpa que impede as pessoas de buscarem a Deus. Porque nós vemos, muitas vezes, pessoas que caem em pecado e aceitam esse pecado para si e se sentem culpadas e dizem assim, então eu não posso buscar Deus, porque eu estou em pecado. E as pessoas tornam isso um hábito perigoso, que elas vivem num ambiente de pecado, se culpando, eu estou em pecado, mas não buscam mudança. O arrependimento ele gera a mudança. Felipe, eu estava lendo aqui enquanto você falava sobre constranger, que me lembrou lá em Jeremias 4, que a Bíblia fala assim que o povo tinha se prostituído com outros ídolos, e Deus fala assim para eles, se vocês se converterem, dos seus maus caminhos. E ele faz uma analogia sobre marido e esposa, e ele diz assim, você me traístes, como que um marido traído recebe a esposa de volta? Não recebe. Mas a justiça de Deus é diferente. Ele diz assim, se vocês abandonarem as abominações de vocês e se converterem a mim e abandonarem essas más obras e vierem a mim, eu vou abençoar a vossa terra. Sabe o que quando eu li Jeremias há um tempo já, eu li isso, eu falei, meu Deus, quem é Deus, gente? Porque eu, no lugar de uma pessoa traída, eu disse assim, você vai ver o que você perdeu, porque você não vai, nossa, Deus sabe como que Ele faz? Ele fala assim, se você parar, eu vou preparar uma mesa linda para você, eu vou te fazer feliz, você vai se deleitar naquilo que eu tenho para a tua alma. É como se uma esposa, ela fizesse assim,
um super convite para o esposo que a traiu. E dissesse assim: olha, para com isso e vem, porque você vai encontrar a nossa casa arrumada, perfumada, e eu vou te fazer muito feliz. Deus faz isso com a gente. Então é isso que você estava falando agora. O que é? É se culpar? Não, é a primeira coisa, parar. Você está indo para o caminho errado, para. Esse amor dele constrange mesmo. Porque você pensa: mas Deus, eu estou ferindo o teu coração. Então para. Você está ferindo o coração de Deus? É agora o momento de parar de ferir o coração de Deus. O que ele fala? Vá e não peques mais. Nós aprendemos na palavra e vemos na igreja, que é falado várias vezes, que a igreja é um lugar, é um hospital que recebe pessoas doentes para serem tratadas e curadas. As pessoas vêm para serem tratadas. Jesus busca as pessoas, a ovelha perdida, o filho pródigo, para os tratar e para manter num caminho de santificação, num caminho de justificação. O problema é das pessoas que elas acham que elas vão chegar aqui e elas vão imediatamente parar de pecar, e elas se frustram e se culpam e entram naquele abismo que eu falei, que a culpa é uma emoção perigosa. As pessoas começam a levar isso para si mesmas e acabam perdendo a essência do evangelho. Primeiro, reconhecer quem você é, quem Deus é em você, e o poder da ressurreição, o poder da justificação dentro do nosso coração. É isso que nós temos que experimentar e não viver sobre um jugo, porque a culpa é um jugo, sim, a culpa é um jugo, mas se nós tomarmos o jugo dele, ele diz que é suave. Então, como nós viemos à igreja e nós vivemos nesse ciclo, a nossa vida não progride, parece que damos um passo, mas voltamos dois, e não há uma ascensão, não há um caminhar, nós não vamos alcançar nada. Paulo diz que correu a boa corrida, e nós estamos correndo uma corrida ou nós estamos parados no acostamento, esperando uma culpa passar? Aí quando a culpa começa a ficar mais leve, nós vamos e pecamos de novo, e ela vai aumentando, e daqui a pouco vira um remorso tão grande que a gente não se arrepende mais, só sabe que é culpado. Na verdade, é justamente isso que eu ia falar. A questão da culpa, a gente tem que substituir ela pelo cuidado, né? Exatamente. Cuidar tá ali sempre se cuidando para não cair no pecado. Porém, se cair no pecado, saber que nós temos um Jesus, advogado, né, que é misericordioso e que morreu por todos os nossos pecados. E a questão da culpa ali, que nem você falou, a culpa ela vai levar para vários lados, que nem eu comentei antes. Ela vai levar uma pessoa a se matar, uma pessoa a adoecer, e uma pessoa a começar a sentir remorso, depende daquilo lá, enfraquece. E quando você vê, você já não sente mais culpa por nada. Ao invés de fazer com que ela reaja, ela desanima. Ela fala assim: não adianta eu pedir perdão. Ela se frustra, ela diz assim: é assim mesmo. Ao invés de ela tentar se lavar daquele pecado, que Cristo é que lava, ela fala assim: agora eu vou deitar e rolar, porque... E não, isso não é a vontade de Deus. Eu vou deixar que a Brenda leia aqui. Leia lá Hebreus 4. Tá. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aquilo que o Felipe falou, as pessoas, quando elas têm aquele arrependimento, se convertem, elas têm aquele pensamento: não, agora eu me converti, eu vou me transformar de uma hora para outra, eu não peco mais. E não é assim, essa transformação é gradativa, né? É a mesma coisa que você está andando numa rua, você pegou uma rua contramão e andou e viu lá na frente que você está na contramão. Você não vai conseguir se transportar lá no início de volta, e para consertar esse erro, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer o sentido contrário para você voltar lá no início.
É um erro, como eu estava falando antes da questão da perfeição. É um erro a gente achar que todos nós somos perfeitos. Se há algum perfeito, aquele foi Cristo, e por isso que ele foi o sacrifício perfeito e único para nos justificar. E ninguém é perfeito. Às vezes as pessoas elas acham que aquela pessoa é santa, eu não sou aquela pessoa, então, e se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta da comunhão. E algo assim que eu estava ouvindo sobre há um ditado popular que fala que uma laranja podre dentro da cesta, ela apodrece todas, né? Mas no nosso caso, em Cristo, uma laranja podre dentro do cesto, junto na comunhão da igreja, ela precisa ser sarada, ela precisa voltar à essência dela, sabe? Em Jesus. Então, é um erro a gente levar essa culpa, carregarmos uma culpa de um pecado e acharmos que se afastar das pessoas, talvez seja um erro nosso, muitas vezes, de apontar, porque essa perfeição, essa busca de perfeição nos leva a todos nós a querer apontar os outros também, a ver erro nos outros, a ver erro na gente e afastar as pessoas. A gente também não pode tirar, né, a nossa negligência, né, de cuidar, mas que a gente seja realmente o corpo que sara pessoas, que cura, que está ali disposto, sabe, a mostrar o amor de Deus, porque Deus é ele tanto é amor como ele é justiça, né? E ainda há tempo de salvação, há tempo de perdão. Deus está ali esperando. Hoje eu falando com as meninas na dança, o quão, sabe, às vezes a gente se afasta uma semana toda de Deus, e daí a gente chega, por exemplo, numa sexta-feira e pensa, agora eu vou orar. Não orou a semana toda, mas agora eu vou orar. Aí pensa, cara, Deus nem vai me ouvir. Agora eu não orei semana toda, agora eu tô aqui. Tipo, e já vem a culpa, né, de não ter feito. Mas Deus é aquele que tá ali. Ele tá te ouvindo, ele ainda tá ali com os braços abertos, com os seus braços de amor para nos receber. Em Provérbios fala 28:13, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Jesus, ele poderia ser aquele que pegou a primeira pedra e poderia jogar, porque ele era sem pecado, mas não, ele falou, vai e não peques mais. Amor incondicional. Você já parou para ver? Amor incondicional. O que significa amor incondicional? Que não existem condições, nenhuma condição para que ele pare de amar você. Ou seja, você pode fazer o que for, cara. Só arrependa-se. Deus não deixa de nos amar. Não há condições em nós que faça ele aumentar o amor ou diminuir o amor. Só que, quanto eu amo a Deus para me achegar perto dele, quanto eu o desejo para chegar mais próximo do Senhor. Sabe, nós deixamos a culpa ser maior que o amor. Nós deixamos essas coisas terrenas serem maior do que Deus. Nós temos às vezes colocado isso como nosso próprio ídolo. Mas não, vamos lembrar em arrependimento. Jesus nos salvou. Ele tira de nós, nenhuma condenação há. E qual que é o papel do diabo? O acusador. O acusador, é ele quem fica nos acusando. E nós temos dado mais ouvidos ao diabo ou a Deus. Uma coisa que nós ouvimos hoje, eu e a Brenda: nenhum pecado fica perto de Cristo. Por que você que está em pecado não chega perto dele? Porque teu pecado vai ter que sair. Ou seja, se o pecado está em nós, se nós chegarmos perto dele, o pecado vai embora e nós ficaremos com ele. Vamos para Deus, prossigamos para o alvo, corra até Cristo. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama de uma forma que nenhum de nós entende. Ele me ama de uma forma que eu não consigo compreender, mas nós conseguimos experimentar e sentir esse amor profundo do Senhor por nós. Então receba isso no teu coração. Não deixe que a culpa, não deixe que Satanás te acuse mais. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Ah, mas eu tenho pecado, eu tenho caído. Eu digo uma coisa: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Ele é o nosso santo Salvador, amado Redentor.
Não deixe que Satanás esteja acima de Cristo na tua vida. Não deixe que a acusação do inimigo sobreponha você. As pessoas se acham indignas para participar do corpo de Cristo. Me diga, quem é digno? Como a Brenda falou, só Ele é digno. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Receba esse amor no teu coração. Receba Jesus como o Salvador da tua alma. Entrega os teus caminhos a Ele. Chega de viver sozinho, chega de viver pelas tuas próprias forças, chega de tentar. Não existem outras opções, só existe Cristo. Sofrimentos virão. Nós vemos na primeira igreja, várias pessoas sofreram, mas eles tinham uma esperança. Você tem uma esperança. Você tem uma esperança. Jesus é a nossa esperança. Não perca essa oportunidade. A porta da graça ainda está aberta. Não deixe Satanás te vencer. Deixe Jesus Cristo ganhar o teu coração. Se você sente às vezes que a tua vida tem sido uma vida pesada e difícil, saiba que não é a vida que Jesus chamou para você ter. Porque a Bíblia fala em Mateus 11, 28, que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. Então, se você tem levado uma culpa, não é Jesus que tem colocado em você. Lance toda a culpa, todo o pecado nos pés dele. E que aquilo que é dele, até mesmo a perseguição, se for o propósito de Deus, ela se torna leve na tua vida. Ela se torna desejável. Porque o pecado, sim, ele é pesado. O pecado, sim, ele te afasta de Deus. Mas a presença dele, ele te eleva. Faz com que você consiga todas as coisas. Então, não permita peso que não foi colocado. Não foi Jesus que colocou nos teus ombros. Leve a graça de Cristo sobre a tua vida. O perdão. Você já parou para pensar como que é uma oração sem nenhuma culpa? Que maravilha, que é você se chegar a Deus, você entrar no Santo dos Santos, saber que você não deve nada, porque você entregou para Cristo, e se Ele pagou, já está pago. Viva a vida que Cristo pagou para você viver. Nós podemos viver essa vida, lutando contra o pecado, sim, mas experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até porque a vontade de Deus é a melhor para nós. Se você for analisar tua vida hoje, o que você tem feito, pode ter te agradado, e muitas vezes você ter pensado no teu coração, será, você às vezes não conhece a Deus, você fica pensando, mas isso daí não é para mim, né? Cara, se você se colocar nas mãos de Deus, se você se colocar no caminho de buscar a Deus através de Cristo, você vai ver que essa culpa, que você achava que não era culpa, pode ser culpa, pode não ser, vai ser esclarecida, você vai ter discernimento sobre isso na tua vida. E uma palavra para você que não tem Cristo ainda como teu Salvador, não tem Cristo como a pessoa que você pode entregar a tua culpa. Saiba que existe esse Cristo ele nasceu há 2000 anos atrás, ele morreu por mim e por você. E nós temos aí várias portas onde você pode encontrá-lo. Encontrar a Cristo, Ele é o único caminho, a única verdade, a única verdade, a única vida que nós precisamos, nós podemos ter, é em Cristo Jesus. Então, se achegue em Cristo. Se você acha que não tem mais uma solução para você, que você não consegue mais, dê mais essa chance. Procure a Cristo, você vai ver que você vai encontrar aquilo que você está buscando. Eu quero compartilhar até um texto aqui que é algo que me toca muito. É Romanos 8. Eu vou ler a partir do 33. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então, é o amor de Cristo que está em nós. Esse amor é aquele que não nos condena, mas nos traz a salvação. Então,
há salvação para você, há salvação para mim. A Bíblia fala sobre, quando é um texto que é lido toda a ceia, examine-se, pois, o homem. E muitas vezes, muitas pessoas, elas deixam de participar da ceia, de participar da comunhão, por achar, não ser dignos, por achar que é o pecado. Mas a Bíblia fala examinar-se. É você se colocar numa posição de reconhecimento de pecado e reconhecimento que você precisa abandoná-lo, de que você se arrepende daquilo que você está fazendo e que você, daí a Bíblia, em sequência fala, então participe, sabe? Então é você se colocar ali como, eu sou pecador mesmo. Eu careço da graça, eu careço da misericórdia dele todos os dias na minha vida. Mas eu preciso me achegar a ele. Eu preciso dessa comunhão. Essa comunhão é muito mais importante do que tudo aquilo que o mundo possa me oferecer, do que todo o pecado que eu possa estar. Então, eu deixo e participo da comunhão. Exatamente. No entanto, que aquilo que a gente ouviu. Se você acha que você é digno, você não é digno. Porque nós não somos, é Ele. Então, nós depositamos a nossa fé em Jesus. Isso, gente. Então, eu quero falar também sobre a palavra de Deus, falar sobre que a gente é salvo, então, pela fé. Porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E você, nessa noite, está aí ouvindo a palavra de Deus. Eu quero falar para ti, abre o teu coração, não só os teus ouvidos, para que essa palavra gere fé em você. E dessa fé gere vida e salvação. Não deixe essa palavra ser apenas um momento assim de conhecimento sobre a palavra, mas sim algo vivo que transforme a tua vida. De uma vida cheia de culpa para uma vida justificada naquele que é justo. Amém? No entanto, que se as pessoas não deixarem o evangelho e a palavra chegar no coração, é um grande erro e se soberbecem. E nós estamos aqui para compartilhar a vida e a palavra de Deus. Então, busque a Cristo, conheça a Deus. E uma boa oportunidade para você se achegar a Deus é amanhã, que tem um culto, hoje também, mas amanhã tem um culto especial aqui, às 7 da noite. Você é convidado, você vai ser muito bem-vindo a estar conosco aqui cultuando o nome de Jesus. E se você sentiu que essa palavra te tocou, corra até Cristo, venha até Jesus, venha ao altar, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Amém, pessoal? Que hoje seja em nome de Jesus noite, né? Noite de abandono, noite de fé e de mudança, sabe? Tudo aquilo que você fez até hoje não importa, para agora. E que agora seja uma nova vida. Exatamente. Saiba que as tuas orações, todas elas, são ouvidas por Deus. Vamos orar então? É como diz na palavra de Deus antes de nós orar. É ano aceitável do Senhor. Nós vivemos o ano aceitável do Senhor. Ele te aceita. Venha ao altar de Deus. Eu não vou parar de dizer para você vir ao altar de Deus e conhecer o Jesus que nós temos no nosso coração. Que Ele seja o Senhor e o centro da tua vida. Nós vamos orar com vocês. Se você não teve Jesus como teu Salvador, eu digo, faça uma oração, mas venha aos altares do Senhor. Dê prosseguimento ao que você inicia hoje. E se caso você estava longe dos caminhos de Deus, volte aos caminhos do Senhor. Volte para o Senhor. E se você é como a nossa grande igreja, cheia do Espírito Santo, deixe essa palavra ainda mais crescer no teu coração e aceite-a de bom grado no nome de Jesus. Eu convido você a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, Jesus. Foi o Senhor quem pagou a nossa dívida. Foi o Senhor a oferta perfeita de Deus, remissora dos nossos pecados. O Senhor carregou a nossa culpa, para que a santidade que estava no Senhor viesse em nós. E hoje nós podemos chegar ao trono da graça de Deus, entrar no Santo dos Santos, olhando para o Pai. Não temos mais culpa, porque ela está sobre Cristo, e Cristo venceu, e hoje Ele está sentado sobre o trono de glória. Então na glória de Cristo nós nos gloriamos, nas grandezas de Cristo nós nos regozijamos. Pai,
Abençoe o povo de Deus, as pessoas dessa cidade e das demais que estão nos assistindo. Que o Teu Espírito Santo as envolva e elas possam dar prosseguimento à palavra que elas têm ouvido aqui nessa igreja. Que elas possam ser cheias do Teu Espírito Santo. Pai, somos um povo sim, pentecostal. Que esse povo possa ser inundado com o Espírito Santo, como foi no princípio da igreja. E que todos os dias eles recebam em seus corações a evidência da salvação, que é a santificação em Ti, Pai. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Glorifica o Teu Filho em nós, a igreja. E assim nós vamos viver, sempre cheios do Espírito e sem nenhuma culpa. Porque nós temos um arrependimento verdadeiro em Cristo Jesus e a salvação nele. Em nome dele, Jesus, nós oramos. Amém. Povo de Deus, Deus abençoe você. Deus guarde vocês. E que todos os dias você possa estar firmado na palavra. Venham adversidades, venham tribulações, você esteja em Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fico muito feliz aqui por ter participado. Deus abençoe. Amém. Obrigada por todos aqueles que participaram. Que Deus abençoe vocês. E amanhã nós estamos aqui de novo, presencial, às 7 horas, tá? Boa noite, que Deus abençoe cada um e que, em nome de Jesus, seja bênção na vida de vocês nesse momento, como foi na minha. Amém? Deus abençoe.